Olá, no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco mais sobre essa mudança na norma da informação de transações via Pix. Pix, cartão de crédito, enfim, das transações bancárias, certo? Então, para esclarecer um pouco mais sobre essas questões, algumas dúvidas que nos têm chegado e trazer um pouco mais de informação a esse respeito, preparamos um material que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que nós possamos conversar sobre alguns aspectos fundamentais dessa modificação, dessa mudança, o que de fato está acontecendo, o que é apenas barulho e o que é verdade. Pois bem, então a Receita Federal, ela está de olho nas movimentações de PIX, cartão de crédito, débito, certo? E transações bancárias de uma forma geral. Isso é verdade, a Receita realmente ela quer passar a utilizar essas informações para o seu trabalho, né, o trabalho da Receita Federal, que é monitorar essas transações. Então, isso faz parte do processo da Receita de estar fiscalizando, de monitorar e, claro, de coibir sonegação, de coibir atividades ilícitas. Então, muita gente questionando o que vai acontecer, o que isso vai trazer de mudança no dia a dia. Pois bem, nós vamos tratar de todos esses aspectos aqui. Então, vamos lá. Sua movimentação financeira ela vai ser informada, certo? Para a Receita Federal. Na verdade, ela já vinha sendo informada, muitas atividades, muitas transações já vinham sendo informadas há bastante tempo, e houve uma mudança de protocolos, uma atualização dos protocolos da Receita Federal, para pegar essas novas modalidades de pagamento, como o PIX, e também que outras instituições de pagamento, corretoras de ativos monetários e outras entidades de pagamento passem também a passar aquelas mesmas informações que os bancos já eram obrigados a fazer essa informação para a Receita Federal. Diversas instituições agora vão ter que fazer isso. Pois bem, então, o que vai ser informado? Transações via Pix, isso vai ser informado, toda transação via Pix que você fizer, a partir do momento que ultrapassar os R$ 5.000 mensais, não é por operação, certo? Então, se a pessoa fizer um Pix de R$ 5.000,01, ela vai ser informada. Se ele fizer 5 transações de R$ 1.000,01, também vai ultrapassar os 5.000 e todas elas vão ser informadas, certo? Então, isso é o que vai acontecer. Isso vale para Pix, para outras transferências, para cartão de crédito, cartão de débito, cartões de compras específicos, né, que algumas varejistas adotam, operações de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira, né, e outras operações. Então, diversas operações vão ser informadas. O que a Receita vai fazer? Ela vai usar essa movimentação para verificar se está batendo com as informações fiscais que a pessoa entrega, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, certo? Existe no nosso ordenamento jurídico uma autorização, digamos assim, por parte de um entendimento do STF, que a Receita ela pode sim presumir que os créditos recorrentes na conta corrente de uma pessoa sejam presumidos como sendo renda, no caso de pessoa física, ou faturamento, no caso da empresa. E nesses casos, havendo indícios de que isso seja renda ou faturamento e que não esteja sendo tributado, a Receita poderia iniciar um processo administrativo, autuar e solicitar essa tributação, cabendo ao contribuinte se defender, justificar, se for o caso, mostrar que não é. O objetivo disso tudo, é claro, faz parte de um grande projeto, né, do projeto SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que começou já há bastante tempo e que tem como objetivo intensificar o monitoramento de contribuintes e a atuação do fisco de uma forma geral no nosso país. Então, isso vem sendo feito, vem sendo adotado diversas modalidades, vem sendo colocado aos poucos, e essa é a realidade que nós vivemos, é uma realidade de mais controle por parte do Estado, certo? Menos privacidade por parte do cidadão, ações mais incisivas de combate à sonegação e à lavagem de dinheiro, e, consequentemente, uma consequência disso é a perda de privacidade.
normal, não tem como a Receita fazer essa intrusão, essa ação mais ostensiva de prevenção às fraudes, sem que ela invada um pouco a privacidade dos cidadãos e das pessoas jurídicas, certo? Esse é um ponto que nós precisamos ver. Eu vou deixar para colocar a minha opinião no final do vídeo, se eu acho que isso é bom ou se é ruim, claro que vai ter vantagens e desvantagens, como nós vamos verificar aqui, e ao final eu coloco a minha opinião, não quero enviesar os entendimentos nesse momento, ok? Além disso, outros pontos que precisam ser comentados é na prática, o que você precisa fazer, o que você precisa estar atento, o que vai mudar na sua vida no dia a dia. O que é essa Instrução Normativa 2219/2024? Ela fala dessa obrigatoriedade da apresentação das informações financeiras, certo? Então, ela se baseia na Lei Complementar 105 de 2001, e agora ela inclui as movimentações financeiras de pessoas físicas, jurídicas, principalmente PIX e cartões. Por que principalmente? Porque são as mais comuns, as que têm maior volume, certo? Não são as únicas, mas são as de maior volume. E aí, uma dúvida, um ponto que tem criado muito problema, que é o seguinte, haverá um imposto sobre o Pix? Porque isso foi muito divulgado nas redes sociais. Pessoal, isso é fake news. Não há, nesse momento, nada, absolutamente nada, que trate da criação de um imposto sobre o Pix ou qualquer outro tipo de transação financeira. O que vai acontecer de fato? Vai acontecer de fato é que o fisco vai usar essa informação de transações financeiras para, havendo indício de sonegação tributária, ele fazer a cobrança do imposto, fazer o lançamento e cobrar o imposto. Nós temos uma base tributária bastante ampla, né? Nós pagamos impostos, tecnicamente o termo é tributos, mas nós pagamos tributos sobre a nossa renda, sobre patrimônio, sobre consumo e sobre transições patrimoniais, perfeito? Então, por exemplo, sobre a renda, o salário, receita de aluguéis, receita de qualquer outro serviço prestados, o imposto de renda que todo mundo conhece é o imposto sobre a renda. No caso das pessoas jurídicas, tem também a contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Perfeito. Sobre consumo, nós temos uma base tributária bastante explorada, né? Muito bem explorada pelo fisco, nesse sentido de que é uma seca arrecadatória bastante voraz, onde nós temos hoje o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS e a COFINS, são tributos que incidem sobre consumo, certo? Isso vai mudar, né, com a instituição do IVA, mas nesse momento nós ainda temos esses tributos. Sobre patrimônio, nós temos o ITR, Imposto Territorial Rural, nós temos o IPVA, nós temos o IPTU, que são impostos sobre o patrimônio, e temos os impostos sobre as transições patrimoniais, né? O ITBI e o ITCMD, além, claro, de outros impostos que se tem, do IOF, imposto de importação, enfim, esses outros nós não vamos nem adentrar. Mas por que eu estou falando disso? Para esclarecer que não estamos falando da criação de um novo imposto. O que vai acontecer é que a Receita vai utilizar as informações das transações bancárias, certo? De uma forma mais incisiva, para cobrar os impostos que já existem, certo? O guarda-chuva sobre o qual a Receita atua, né? O governo, o fisco de um modo geral, isso é uma iniciativa governamental, um projeto de governo, naturalmente. Trata-se de coibição, né? A bandeira é coibir a sonegação, coibir lavagem de dinheiro e cobrar o imposto de quem deveria pagar, certo? Isso é o que é posto. Pois bem, partindo desse pressuposto, origem do dinheiro. Então, se o dinheiro que entrou na sua conta, isso aqui nós já estamos passando para os aspectos práticos do seu dia a dia. Se o dinheiro que entrou na sua conta, o fisco quer saber de onde ele veio. Então, ele pode ter vindo de salário, de prolabore, de aluguel, recebimento por algum serviço prestado. Se for dessas origens, sim, ele deve ser tributado de imposto de renda, é base de imposto de renda, e vai ser tributado, a Receita Federal vai usar isso e vai fazer essa cobrança, certo? Então, se você tem a expectativa de que isso não vai acontecer, você pode repensar, porque muito provavelmente o governo vai utilizar essa informação para cobrar.
É possível que isso não aconteça agora. Eu estou gravando esse vídeo dia 11 de janeiro de 2025. Nós estamos a um ano das eleições, do ano eleitoral. Então, cobrança de impostos, aumento de tributação é uma medida altamente impopular. Então, é possível, e na verdade eu acho até bastante plausível, que não haja um volume, não haja um grande volume de autuações, de cobrança de tributos, nem em 2025 e provavelmente nem em 2026, até pelo menos outubro de 26. Eu não acredito que isso vai acontecer de uma forma intensa, com uma base muito grande. Por quê que eu não acredito nisso? Pelo seguinte fato, essas medidas são muito impopulares, então elas acarretariam uma perda de base eleitoral muito forte. Então nenhum governo vai colocar uma eleição em risco, certo? Com base para arrecadar. Então é provável que esses dados do governo vá absorver esses dados, iniciar processamentos, mas as cobranças, as consequências devem vir provavelmente depois das eleições presidenciais, governamentais, de governos estaduais. Antes disso, pode até ocorrer, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que não ocorra. Isso não quer dizer que as informações de hoje não vão ser utilizadas, tá? A Receita sempre pode usar os 5 últimos anos. Ela tem o direito de cobrar. Pois bem, no caso das empresas, o dinheiro que está entrando na conta, ele pode ter vindo de valor recebido por venda de mercadorias, né, seja uma venda à vista ou recebimento de uma venda a prazo, e se for isso, também ela vai utilizar isso para fazer a cobrança. Então, é faturamento, deve imposto. No caso de pessoa física, eu provo isso. Se é de salário, ok. Se é de recibo de salário, também eu provo que é recibo de salário. Aluguel, algum serviço prestado, eu provo a origem do dinheiro. Uma coisa é a origem do dinheiro ser lícita, outra coisa é eu ter pago o tributo, ok? Então, primeiro a Receita quer saber se a origem é lícita. É lícita? Beleza. Agora me dá o tributo devido, ok? Então, essas duas coisas que vai ser feito, tanto no caso de pessoa jurídica quanto no caso de pessoa física. Como é que você sabe se você não vai ter problema? Se você é uma pessoa física e entrou na sua conta 5 mil reais, o seu salário é 5 mil reais, seu empregador pagou 5 mil através de Pix, não tem nenhum problema, está tudo resolvido. Se você é um microempreendedor individual, você pode faturar até 6.750 por mês. Entrou 6.750 reais na sua conta no mês, via Pix, ou cartão, ou a soma de tudo. Tranquilo, está tudo resolvido, nenhum problema. Se você é uma empresa, entrou 100 mil na sua conta, de Pix, de cartões de crédito, e você emitiu as notas fiscais dessas operações, tudo certo, não tem nenhum problema. Qual que vai ser o problema? A pessoa está lá, declara para a Receita Federal, via declaração de imposto de renda, que a renda dela é de 30 mil no ano. E nesse ano entrou 100 mil reais na conta dela via Pix, cartões de crédito, gastos com cartões, etc. Entrou lá na conta dela 100 mil reais. Esses 70 mil da diferença é o quê? Então, é essa pergunta que a Receita vai querer que seja respondida. O mesmo vale para as empresas. Então, o ponto de você ter atenção é o valor que está entrando na minha conta, é realmente dinheiro meu? É realmente dinheiro que eu documento isso? Eu tenho documento desse dinheiro? Então, assim, não empreste a sua conta para parentes, para amigos, porque isso vai aumentar em muito a probabilidade de te dar problemas, ok? Então, essa é o ponto inicial e o ponto mais importante. Você quer saber a origem do dinheiro. E se é renda, vai ser tributado. Pois bem, a sua movimentação vai ser informada para a Receita Federal e a Receita vai fazer as confrontações devidas. Então, ela quer saber a sua movimentação bancária, de Pix e cartões, e vai confrontar isso com a renda que você declara na declaração de imposto, se você é pessoa física, com as notas fiscais emitidas, se você é pessoa jurídica, se você é empresa. É isso que nós acabamos de falar. Quanto entrou no banco, quanto eu emiti de nota. Ou, se eu sou pessoa física, quanto entrou no banco, qual é a renda que eu declarei via declaração anual de imposto de renda, certo? É isso que vai acontecer e esse é o ponto de atenção que você precisa ter. Então, percebam que, na teoria, é uma medida que vai afetar as pessoas que não estão informando, não estão reportando para a Receita toda a sua renda, ou seja, que estão omitindo
parcialmente ou totalmente sua renda, dependendo do caso, da Receita Federal. Ou seja, vai expandir a base tributária. O que vai ser informado? O saldo no último dia do ano de contas correntes, aplicações de investimento, rendimentos brutos de aplicação financeira, movimentação anual e mensal, entradas, saídas e transferências, inclusive mesmo a titularidade, tá? Então, o dinheiro que você pega de uma conta sua, manda para outra conta, isso também vai para a Receita. Vai compor lá o teu arcabouço de informações que a Receita recebe. Compra e venda de moeda estrangeira, movimentações de consórcio, você paga consórcio, você foi contemplado, isso também vai ser informado, certo? E os dados cadastrais dos remetentes, ou seja, vai te identificar quem é você, seu nome, CPF, os dados que você possui nessas instituições financeiras vão ser também informados. Valores, muita gente já falou, pessoa física acima de R$5.000, passou de 5 mil daquela natureza de operação, todas as suas informações financeiras daquela natureza vão ser reportadas. E detalhe, se você ultrapassou o limite em fevereiro, vai o de fevereiro, março, abril, maio, o resto do período, certo? A partir do mês que for ultrapassado, vai todos os períodos subsequentes, certo? Se pessoa jurídica, o limite é 15 mil, o piso é 15 mil. Os limites são para a natureza de operação, ou seja, o que nós já falamos, não é por operação. Se você fizer 2 PIX de 3 mil, já ultrapassou, e aí eles vão ser informados. E uma vez que ultrapassado o limite, todos os meses seguintes daquele período vão ser informados. Vale somente para transações via PIX? É uma pergunta que a gente também tem recebido bastante. Não. Isso vale, a norma, ela se aplica a todas as operações financeiras, certo? Então, tudo aquilo que passa na sua conta bancária, na sua conta de corretora, na sua blockchain, que guarda ali as suas criptomoedas, essas informações vão compor isso. Se você tem um plano de previdência, um fundo, isso vai também, tá? Remessas, recebimento de juros, aplicações financeiras, tudo aquilo que passa nesse sistema financeiro, instituição de sistema financeiro, vai ser informado. Quem que vai informar? As instituições financeiras, né? Bancos, principalmente administradoras de fundo de previdência, instituições de pagamento, plataformas digitais e outras pessoas jurídicas que operam com movimentação financeira, corretoras de seguro, corretoras de valores, operadoras de consórcio, enfim, todas essas instituições que movimentam esses valores via digital vão fazer essa informação para a Receita Federal. Certo? Risco para os contribuintes. Quais são os riscos que você corre ao fazer esse tipo de operação e não estar atento à documentação que você tem que ter e não levar isso para a tributação corretamente? Você pode ter multa por atraso, omissão ou inconsistência de dados, certo? Você pode sofrer uma multa porque você deveria ter entregue uma declaração de imposto de renda, por exemplo, e não entregou. Você achou que estava desobrigado, mas a sua movimentação financeira mostra que você teve renda que deveria te obrigar. Então, você vai ter uma multa por atraso. Você pode sofrer uma auditoria fiscal, onde a Receita vai fazer levantamentos a partir dos valores movimentados. Você ainda pode sofrer aplicações de penalidades previstas na legislação tributária. Nós estamos falando aqui de multas que podem chegar a 150% do valor do imposto devido, certo? Além de juros, e que vai ser corrigido isso. E, dependendo do caso, claro, a abertura de processo criminal. Como que você evita problemas? Primeiro, documente as suas rendas e receitas. Se você é pessoa física, recibo. Se você é prestador de serviço e não tem um microempreendedor individual, por exemplo, está recebendo ali R$7.000, você tem que fazer um carnê-leão, fazer o pagamento se for devido mensalmente. Mas eu recebo R$6.000, mas é de aluguéis, tenho 6 imóveis alugados, cada um me paga só 1.000. Você vai ter que juntar tudo, informar para a Receita via carnê-leão, pagar o imposto mensal, certo? Não é só na declaração, tem que ser pago mensalmente. Essa é a forma de você se regularizar. Se você é uma empresa, efetuou a venda, emita a nota fiscal no valor da venda, então o dinheiro entrou na sua conta via Pix, mas você tem ali a nota fiscal confirmando que ela está resolvida, certo? Ou seja, basta que você tenha a documentação da operação. Se for pessoa física, um recibo. Se for você, pessoa jurídica, emitir a nota fiscal, você resolve isso, você não vai ter problema. Vou pagar muito imposto.
Infelizmente, concordo que a nossa carga tributária é extremamente alta, é excessiva, o serviço não corresponde à carga tributária, mas essa é uma discussão que nós devemos ter como sociedade de cobrar isso dos nossos governantes. No ato da fiscalização, nós não temos a prerrogativa de discutir o valor da carga, ou melhor, de usar o valor da carga para evadir a tributação, porque senão você vai acabar tendo problemas legais com isso. Não é? 2, monitore constantemente suas movimentações financeiras, não empreste sua conta, tá? E fique atento, por exemplo, muitas pessoas, às vezes elas serão enquadradas como sonegadoras, às vezes elas nem se dão conta de que estão sonegando, tá? Como, por exemplo, de repente a pessoa, ela entende que como ela recebe aluguéis, por exemplo, recebe 1.000 de um, 500 de outro, 1.000 de outro, ela nem sabia que isso deveria ser tributado. Mas na hora que soma, que o imposto de renda soma isso, então soma tudo, deveria estar pagando. Então ela pode estar com processo de sonegação sem nem saber, certo? É muito comum no Brasil, muita gente desconhecer completamente as normas tributárias. Isso é normal, as pessoas desconhecerem. Mas ninguém pode alegar desconhecimento para deixar de cumprir uma norma. Então, esteja atento, procure se informar, e todo o dinheiro que entrou na sua conta, ele tem que ter uma origem, certo? E se ele é renda, vai ter que ser tributado, certo? E é aí que a Receita vai agir, é para isso que ela quer essa informação. E, claro, você não é obrigado a entender de tributação, né? Mas você precisa entender que você precisa cumprir essas normas. Então, contrate uma contabilidade especializada, tenha um contador da sua confiança, conte, claro, com os nossos serviços aqui da Conecta, mas procure alguém da sua confiança, que você já deve ter algum contador, alguém, procure, se oriente, siga essas instruções, porque nós estamos em um país que o monitoramento por parte do fisco vai ser cada vez mais intenso. No final do vídeo até eu vou fazer um comentário sobre isso. Mas conte conosco, estamos aqui, vou deixar os contatos na descrição do vídeo, mas você precisa ter se você tem essa renda superior aos valores e você tem várias fontes de renda. Quem tem um emprego e recebe da empresa a sua remuneração, está com carteira tranquilo, você não tem problema nenhum. Tá? Benefícios da conformidade. Bom, os benefícios da conformidade são redução de riscos de fiscalização. Quando você está conforme, você diminui muito a sua chance de ser fiscalizado. Você melhora a sua reputação financeira, certo? Ou seja, você não vai correr o risco de cair num cadastro da Receita Federal de maus contribuintes, né? Não existe esse cadastro formalmente, tá? Existe até um cadastro, mas você precisa de um monte de problema para ir para lá. Então, você não corre o risco de ser monitorado constantemente, de ser inscrito em dívida ativa, você evita esse tipo de problema. Você também evita custos com multas e processos trabalhistas. Tributários. Você evita esses custos com processos tributários e, claro, as multas e juros sobre os impostos. Pagar um imposto pode não ser agradável, como de fato não é. Pode não ser barato, como de fato não é. Mas pagar um imposto com multa e juro é muito mais caro. E a informação, ela gera consciência e segurança, ou seja, você estando bem orientado, bem informado, você vai ter mais segurança. Então, a conformidade tributária é uma questão de segurança patrimonial. Por que segurança patrimonial? Se você tem o seu patrimônio, as suas rendas devidamente comprovadas, a tributação ok, as suas obrigações acessórias bem cumpridas, você sabe que o teu patrimônio não pode amanhã ou depois ser requerido pelo fisco para cobrir uma dívida tributária. Isso te dá uma tranquilidade. Esteja preparado para as exigências da Receita Federal, que vão aumentar muito nos próximos meses e anos, certo? Vão aumentar bastante. Então, busque ter cada vez mais preparação para atender esses pontos da Receita Federal. Contate especialistas para te dar suporte, certo? Para que você fique bem assessorado e consiga cumprir bem essas obrigações. Fale conosco, se você precisar, certo? Pois bem, aqui eu quero fazer dois comentários. Primeiro, se você já chegou até aqui, eu peço que você curta, compartilhe, deixe seu comentário no nosso vídeo, se inscreva no canal, para nos ajudar, leve esse conteúdo para quem você acha que é importante, certo? E outra coisa, vamos lá, alguns comentários.
Primeiro, a questão se isso é bom ou ruim. Olha, no aspecto, quando a gente olha pelo lado da sociedade, do governo, isso parece ser bom, porque vai coibir a sonegação, certo? Lavagem de dinheiro e corrupção. Então, isso pode ser utilizado como um instrumento muito útil para combater esses problemas sociais, certo? Pode ser também um lado ruim, porque pode gerar uma carga tributária muito mais pesada e nós continuarmos tendo um Estado cada vez mais inchado, cada vez mais pesado ao cidadão e continuar tendo a mesma qualidade de serviço, sem nenhuma melhoria, e nós vamos estar apenas aumentando a base financiadora da ineficiência do Estado. Então, isso é um problema muito sério. Outro problema muito sério que nós podemos ver é o seguinte, houve com a instituição do PIX uma digitalização dos meios de pagamento. A sociedade passou a utilizar o PIX, foi adotado. O PIX foi criado para ser muito atrativo. O nome é bacana, a praticidade é enorme, né? E estamos vendo agora falar da questão do DREX, do real digital. Qual que é a diferença do PIX para o DREX? O PIX é um meio de pagamento onde o dinheiro sai da sua conta bancária e vai para a conta bancária de outra pessoa. O DREX, que é o real digital, é a sua carteira, que hoje você põe no bolso, que foi digitalizada. Então, a sua carteira, que antes ficava no seu bolso, com a instituição do real digital, ela não vai estar mais no seu bolso. Ela vai estar no Banco Central, certo? Num órgão governamental. Então, o seu dinheiro vai estar lá no Banco Central e você vai dizer, olha, estou tirando da minha carteira, mandando para a carteira do José. Quem vai fazer isso? O Banco Central, o sistema vai operacionalizar isso. Qual que é o problema disso? Fiscalização, monitoramento? Também, mas isso já está bem colocado com as ferramentas atuais. O problema é que o governo passa a ter o controle total do dinheiro. O dinheiro deixa de estar no banco, deixa de estar na sua carteira e passa a estar dentro dos órgãos do governo. E com isso o governo vai ter um poder gigantesco. Nós temos um governo que vai ter poder monetário em mãos, controlar o dinheiro da população. Eu digo controlar não no sentido que ele vai tomar posse disso, certo? Mas que ele vai ter o controle desse dinheiro. Vai ter isso sob sua supervisão. E pode, claro, se eventualmente nós partirmos para um regime totalitário, ele vai ter o controle efetivo desse dinheiro. E isso é um grande problema para a sociedade. Nós vimos agora uma discussão a respeito do Bolsa Família, onde foi entendido que o dinheiro do Bolsa Família não pode ser utilizado para participar de apostas. E grande parte da sociedade gostou dessa decisão. E eu acho muito perigosa essa decisão, pelo seguinte, eu não concordo com o pessoal que está recebendo o Bolsa Família, que é um benefício social, e todo benefício social sai do bolso de quem produz, né? Sai do tributo que nós pagamos, o governo administra e devolve uma parte para essa população. Não vejo com bons olhos que o governo diga aonde se pode gastar o dinheiro. Se a pessoa está usando o dinheiro do Bolsa Família para jogar, então ele não precisa receber o benefício, corta o benefício. Agora, ao invés de cortar o benefício, dizer onde ele pode e onde ele não pode gastar, isso abre o precedente para que daqui a alguns anos o governo, com a implantação do DREX, né, com o controle da moeda, diga o que você pode e o que você não pode comprar. E isso é um problema que nós podemos enfrentar nos próximos anos, certo? Então, acho que é um momento de nós entendermos o seguinte, uma coisa é a realidade posta, vamos ser mais monitorados, então vamos ter que ter mais conformidade, vai ter que ter mais atenção, você vai precisar ser melhor assessorado, você precisa de um contador, você vai precisar dar atenção à sua movimentação, que você talvez não desse até então, você vai precisar controlar isso muito mais. Isso é um ponto. O governo vai ter um aumento de base arrecadatória. Quanto isso vai virar em dinheiro para o governo, não sabemos. Como ele vai gerenciar esse dinheiro, também não sabemos. Mas essa parte tributária existe uma justificativa moral de que coíbe-se corrupção, sonegação, lavagem de dinheiro. Agora, o governo ter o controle do dinheiro, a meu ver, não existe nenhuma justificativa, e eu vejo que isso é algo que nós precisamos pensar se nós realmente queremos, que ao invés de nós determos o nosso patrimônio, que o patrimônio seja na posse, sob controle do governo. Então, isso, nós estamos falando do DREX, tá? Só para não gerar nenhuma confusão. Que é uma questão nova, essa discussão ainda vai acontecer, mas eu acho que já é interessante você, enquanto cidadão, começar a pensar se isso é
ou não relevante, você acha que isso é válido ou não, ok? Pessoal, é isso. Se você ficou com alguma outra dúvida sobre essas movimentações de Pix, de cartão, movimentação bancária, mande para nós aqui, deixe nos comentários, mande as perguntas que a gente responde e tenta esclarecer o máximo possível para vocês, ok? Obrigado, até o próximo vídeo.